No Brasil, a proteção do meio ambiente, ela se dá fundamentalmente por políticas conhecidas como comando e controle. O que quer dizer isso? O estabelecimento de regras jurídicas de proteção ambiental, que é o comando, e atividades de fiscalização para verificar se essas regras estão sendo cumpridas, que é o controle. Então, quando há uma identificação de uma infração ambiental, por exemplo, um desmatamento ilegal, o fiscal ele aplica uma sanção, a mais comum é a multa, mas essa multa, para ser cobrada, ela precisa passar por um processo administrativo no órgão ambiental. Então, o procedimento administrativo sancionador, que é aquele procedimento que impõe uma sanção, ele estabelece as regras de como os órgãos ambientais aplicam, julgam e cobram as sanções ambientais. Essa linha do tempo, ela mostra as principais normas jurídicas que regulamentam esse procedimento no âmbito federal. O decreto 6.514 de 2008 é a principal decreto em vigor que estabelece as infrações ambientais e as bases do procedimento administrativo. Esse decreto tem sido regulamentado e também alterado ao longo do tempo, mas as modificações que foram feitas em 2019 pelo decreto 9.760 mudaram bastante a dinâmica do procedimento. Por quê? Ele introduziu uma nova etapa, que é a etapa de conciliação ambiental. Essas mudanças também foram acompanhadas por outras mudanças na governança do procedimento administrativo e na própria governança do IBAMA. Inicialmente, a conciliação ambiental ela foi regulamentada em 2020 por uma instrução normativa conjunta, mas, em abril desse ano, essa instrução normativa ela foi revogada e substituída por uma outra instrução normativa, a número 1 de 2021. Essas mudanças geraram fortes reações. Dias depois, o governo já estava alterando algumas regras por uma outra instrução normativa. Ou seja, está havendo mudanças recorrentes no procedimento administrativo e isso não só gera uma insegurança jurídica, como tem um custo muito grande para o órgão ambiental, que a cada momento precisa se adaptar às novas regras. Eu vou mostrar agora, o procedimento ele é um grande fluxograma. A primeira etapa começa com o monitoramento, a fiscalização e a autuação. Então, o órgão ambiental, eu vou estar dando exemplo do IBAMA, porque a gente se debruçou sobre o IBAMA, ele faz o monitoramento de atividades potencialmente impactadoras do meio ambiente. Então, por exemplo, ele monitora um desmatamento ilegal e quando ele detecta que houve um desmatamento e, a partir do cruzamento das bases de dados, ele identifica que não houve uma autorização para esse desmatamento, uma equipe de fiscalização ela vai ao local e o fiscal, então, aplica sanções. A mais comum é a multa. Mas, nesse momento, ele também pode adotar providências imediatas, como a apreensão ou a destruição de equipamentos ou o embargo da área. Bom, essa imposição de sanção ela é feita através de um documento formal, conhecido como auto de infração. Nesse momento, começa o processo administrativo e o autuado, o infrator, ele precisa ser avisado de que ele está recebendo uma multa ou outras sanções. Então, é enviada uma notificação, ele pode encerrar o processo através do pagamento da multa com desconto ou parcelado, ou ele pode converter a multa em serviços ambientais. Ele pode também, nesse momento, aguardar a etapa de conciliação ambiental ou, desde já, propor a defesa contra o auto de infração. Paralelamente à notificação, o fiscal ele precisa elaborar um relatório de fiscalização, onde ele descreve detalhadamente como que ocorreu a autuação, quais foram as infrações cometidas, como é que ele fez o cálculo da multa, ele anexa provas, fotos, e esse relatório, junto com o auto de infração, são encaminhados para o seu superior hierárquico. Bom, o superior hierárquico, ele pega esses documentos e ele vai avaliar se a fiscalização, se a atuação foi regular. Se ele identificar que houve alguma irregularidade, ele pode tomar alguma providência, ou então ele pode não dar seguimento ao processo. Se ele acha que foi regular, ele envia o auto de infração para a etapa seguinte. Entretanto, essa análise por autoridade hierarquicamente superior é uma novidade dessa instrução normativa número 1 de 2021. O problema é que essa instrução ela não delimita claramente como que vai ser a atuação desse superior, o que lhe dá muita liberdade para dar prosseguimento ou não ao processo. A próxima etapa é a etapa de conciliação ambiental, que é a grande novidade de 2019. Atualmente, a conciliação está dividida em duas partes. Na primeira parte, os integrantes do núcleo de conciliação ambiental precisam fazer a análise preliminar do auto de infração. É uma análise parecida com o que o superior fez anteriormente, só que nesse caso, a legislação ela estabelece todos os requisitos que eles precisam identificar para definir
se a autuação foi regular, se o auto de infração cumpriu todos os requisitos legais. Feita essa análise preliminar no início da audiência e de forma oral, na segunda etapa, os integrantes do núcleo de conciliação, eles apresentam para o autuado as soluções legais para encerrar o processo, que pode ser o pagamento da multa à vista, com desconto ou parcelado, ou ele pode propor a conversão da multa em serviços ambientais. Porém, se o autuado não concorda com a conciliação, então abre-se prazo para ele apresentar uma defesa contestando o auto de infração. Essa etapa de conciliação ambiental foi criada com a expectativa que ela gerasse uma celeridade no procedimento. Por quê? Se o processo terminasse aí e não percorresse todas as instâncias de julgamento, as multas poderiam ser pagas ou cobradas mais rapidamente. Mas não é isso que está acontecendo na prática. O que está acontecendo é que esse processo encontra-se praticamente paralisado devido às falhas graves de regulamentação e de implementação pelo atual governo. Só para vocês terem ideia, vou citar alguns números. No ano de 2020, o IBAMA lavrou cerca de 8 mil autos de infração. Autos de infração que foram lavrados sobre diferentes infrações em todo o Brasil. Mas as audiências de conciliação, elas foram suspensas em decorrência da pandemia do novo coronavírus. E esses autos ficaram aguardando, numa fila. O processo não andou, eles ficaram aguardando o retorno das audiências de conciliação, que só ocorreu no início desse ano. No entanto, até o final de abril de 2021, apenas 247 audiências tinham sido realizadas. Então, todos os autos de infração que foram lavrados em 2020, mais os autos de infração lavrados no início desse ano, todos eles estão aguardando a etapa de conciliação ambiental. Então, no lugar de trazer celeridade ao procedimento, essa etapa ela está servindo como represamento do fluxo de tramitação. Enquanto as audiências não são realizadas, as multas não são cobradas, elas não são julgadas, e você passa uma mensagem de que há uma paralisação total do procedimento sancionador. Pois bem, uma vez ultrapassada essa etapa de conciliação, com a apresentação de uma defesa contra o auto de infração, essa defesa, junto com todos os demais documentos do processo, vão ser encaminhados para uma equipe que vai fazer a instrução processual, ou seja, essa equipe ela vai avaliar em detalhes, tecnicamente, todos os documentos do processo, avaliar o auto de infração, o relatório de fiscalização, as provas apresentadas pelo fiscal, as provas apresentadas pela defesa. Ela vai propor um relatório e já vai propor uma decisão, e esse relatório, mais essa proposta de decisão, são encaminhados para a autoridade julgadora de primeira instância. A novidade da legislação atual é que essa instrução processual atualmente é feita por uma equipe nacional. Então, constituiu uma equipe nacional de instrução que vai fazer a instrução na primeira instância e a instrução na segunda instância. E essa equipe nacional vai fazer a instrução de todos os autos de infração do Brasil inteiro. Então, novamente, se ela não for composta por um número suficiente de servidores, ou se esses servidores não estão tecnicamente bem preparados para dar celeridade e fazer uma instrução robusta, novamente, essa etapa ela pode servir como um represamento do fluxo da tramitação. Bom, passada a instrução processual, o auto de infração ele vai ser julgado em primeira instância e atualmente, a autoridade responsável pelo julgamento do auto de infração em primeira instância são os superintendentes estaduais. Então, o superintendente, ele confirma o auto de infração ou ele anula. Uma vez confirmado, o autuado, ele pode encerrar o processo fazendo o pagamento da multa ou propondo um recurso que vai passar pela instrução processual por aquela equipe nacional e vai ser encaminhada para o julgamento em segunda instância. A autoridade julgadora de segunda instância atualmente é o presidente do IBAMA. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é que essas mudanças que foram feitas recentes, na governança do procedimento sancionador colocou toda a responsabilidade pelo julgamento em primeira instância nos superintendentes estaduais e toda a responsabilidade pelo julgamento dos recursos no presidente do IBAMA. E isso nos traz dois questionamentos. O primeiro é, essas pessoas, elas têm uma série de atribuições, além de julgar autos de infração e julgar recursos, de modo que essa concentração do julgamento em poucas pessoas pode servir também como um represamento no fluxo do processo. Então, todas essas alterações que foram feitas, em vez de trazer celeridade no procedimento sancionador, parece que podem trazer dificuldades no bom andamento do processo. Por outro lado, elas podem exercer um grande controle político na decisão. É bom lembrar que o governo atual exonerou vários servidores dos quadros técnicos do IBAMA,
que ocupavam cargos estratégicos e eles foram substituídos por outras pessoas sem necessariamente terem qualificação técnica nem experiência em gestão ambiental. Todos os superintendentes foram substituídos e são essas pessoas as responsáveis pelo julgamento de todos os autos de infração. O presidente do IBAMA, além de outros servidores, também foram afastados dos seus cargos recentemente, no âmbito de uma investigação por supostos crimes ambientais. Isso mostra como essas posições são frágeis e como elas são suscetíveis às pressões externas. A etapa seguinte é a etapa da cobrança administrativa da multa. Se a multa é confirmada na segunda instância, após o julgamento do presidente do IBAMA, e ainda assim o autuado resolver não pagá-la, ela vai ser inscrita em dívida ativa. Abre-se mais uma oportunidade de pagamento e, se ainda assim o infrator não pagar a multa, essa multa vai ser cobrada por meio de um processo judicial. Qual é o efeito que esse procedimento tem no desmatamento da Amazônia? Os pesquisadores do CPI, eles fizeram uma simulação para entender quais são os efeitos da aplicação da lei no desmatamento da Amazônia. Então, eles identificaram que, sem o monitoramento e a fiscalização entre os anos de 2007 e 2016, o desmatamento teria sido 5 vezes maior do que ele efetivamente ocorreu. Então, a presença do Estado, a presença do órgão ambiental impondo a lei, aplicando a multa e cobrando a multa é essencial para a prevenção e o combate do desmatamento ilegal. As alterações recentes na governança e na legislação são claras quando a gente vê o que os números estão falando. Esse gráfico, ele mostra nas barras em azul a taxa de desmatamento, que vem crescendo e aumentou muito nos últimos 2 anos. A linha laranja mostra o número de autos de infração que foram lavrados na região, no bioma Amazônia, por infrações contra a flora, dentre as quais o desmatamento. E a gente vê uma queda substancial. Então, quanto menos a presença do Estado, quanto menos fiscalização, mais a gente vê o desmatamento crescendo. Os impactos no desmatamento de todas essas mudanças na legislação e na governança são, assim, visíveis. Enfim, as principais mensagens da nossa análise são que a conciliação ambiental se tornou uma etapa central, ela é crucial no procedimento, mas os problemas na regulamentação e na implementação podem comprometer a eficácia de todo o procedimento sancionador. A governança deste novo procedimento torna ele muito mais sujeito ao controle político dos chefes hierárquicos, dos superintendentes e do presidente do IBAMA. Por fim, um procedimento administrativo ineficaz, aliado à fragilização da governança ambiental, acarreta impactos significativos no combate ao desmatamento da Amazônia.